Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o Cláudio Alves, com RU 2823827 e o título da nossa aula será As Concepções Autogestionária, Interpretativa e Político-Democrático. Na aula de hoje estudaremos as concepções de gestão escolar que envolve participação da comunidade escolar. E estamos felizes, muito felizes, porque acreditamos que esta será a nossa última aula desta modalidade de estágio. Então terminaremos o nosso estágio, uma vez que já trabalhamos o estágio na modalidade fundamental, trabalhamos o estágio na modalidade do ensino médio e trabalhamos o estágio na modalidade científica e agora estamos trabalhando o estágio na gestão educacional. Como disse para vocês, na aula de hoje estudaremos as concepções de gestão escolar que envolve a participação da comunidade escolar. Na aula passada, nós trabalhamos com uma concepção técnico-científico e vocês se recordam bem, nós colocamos uma imagem que ela foi bastante ilustrativa, bastante didático. Era uma imagem que, não sei se vocês se recordam, uma imagem que tinha alguém sobre a mesa e algumas pessoas sentado e ele olhando de cima e elas olhando de baixo. O que significava que aquela gestão era uma gestão centralizadora e trabalhamos com a melhor daquele tipo de modalidade de gestão, que é a GKT, um modelo japonês de alta qualidade. Hoje, então, vamos trabalhar sobre as concepções autogestionária e interpretativa. As concepções autogestionária e interpretativa têm em comum os princípios de decisões coletivas, ações organizadoras, ênfase nas inter-relações mais do que nas tarefas, etc. Desenvolvendo como consequência o raciocínio que orienta a concepção da gestão compartilhada. As duas contemplam o processo de evolução nas escolas, bem como os pressupostos com foco no planejamento participativo, no compartilhamento das tarefas e na estrutura organizacional de relacionamento. De modo geral, quanto à estrutura social, a gestão compartilhada se configura como um modelo de gestão no qual os participantes mantêm a filosofia da instituição, os programas na busca de objetivos comuns e integrados na tomada de decisões para atingir os resultados previstos no planejamento. Na grande maioria, as políticas de
desenvolvimento partem do Estado, embora na prática observemos que os maiores responsáveis pela mudança e pelo desenvolvimento de uma localidade são as pessoas que nela vivem. As concepções autogestionária e interpretativa contemplam o processo de evolução nas escolas. A gestão compartilhada se caracteriza pela ênfase na participação da sociedade, na medida em que integra os processos de planejamento e a gestão dos interesses sociais. Na área educacional, esse modelo de gestão é geralmente assumido pelo poder público como uma política de planejamento participativo. Segundo a grande Luque, educadora renomada paranaense, no seu livro Educar para Crescer, em 2009, ela diz, como uma autoridade no modelo de concepções, ela diz que, num sentido mais amplo, a gestão compartilhada envolve professores, alunos, funcionários e pais de alunos. É uma maneira mais aberta de dirigir a instituição. Para isso funcionar, é preciso que todos os envolvidos assumam e compartilhem responsabilidade nas múltiplas tarefas e áreas de atuação da escola. Então ela envolve todo um contexto escolar, muito ao contrário da gestão na qual trabalhamos anteriormente, que era completamente centralizadora. Juarez de Paulo é outro estudioso da temática. Ele afirma que sem envolvimento, compromisso e adesão da comunidade local, nenhuma política alcançará êxito, requerendo, portanto, dos gestores o desenvolvimento de estratégias para o envolvimento das comunidades nos processos de planejamento. As estratégias de planejamento, ele diz, é gestão compartilhada, por serem participativa, contribui para o crescimento do capital humano e do capital social, ampliando as possibilidades de empoderamento da população local e facilitando a conquista da boa governança, que são algumas das condições necessárias para o desenvolvimento sustentável. Nos últimos 10 anos, observamos a utilização do modelo da gestão compartilhada em vários municípios brasileiros por meio da participação nos conselhos setoriais. Porém, para que seu funcionamento seja adequado, Paula observa e recomenda a ampliação das possibilidades de participação e de acompanhamento social na gestão daquilo que é de interesse público. Destacamos que a inserção de segmentos da sociedade na gestão poderá contribuir significativamente para que esse processo deixe de ser dirigido pelos prefeitos ou por outros dirigentes e torne-se, de fato, um instrumento de conquista da sociedade civil organizada. Este é o desejo desses estudiosos que se propõem e que
expõem, esposam, defendem esses modelos de concepções que envolvem a participação da comunidade e de todo o universo escolar. No Brasil, o conceito de gestão compartilhada emerge articulado ao conceito de gestão democrática nos organismos do poder público, tanto nas áreas de saúde como nas de educação e de saneamento, nas gestões empresariais. Esse conceito se articula ao de gestão participativa. A experiência desenvolvida com o tema educação cidadã, conforme o estudo de outro estudioso, Antunes Padilha, relaciona a gestão compartilhada com a concepção de gestão escolar denominada democrática, comunitária e compartilhada, compreendendo que essa se concretiza quando envolve efetivamente a participação da comunidade e quando é compartilhada com ela a construção do projeto educativo escolar. Então vejamos que aqui fica bem salientado e é bem enfatizado a questão do compartilhamento, e vejamos como o dicionário Aurélio, ele define compartilhar. Significa ter ou tomar parte em participar de, partilhar. Nessa acepção, os diferentes setores da escola devem fazer parte do planejamento, da tomada de decisões e da educação do projeto escolar. Então, esse item, esse verbo compartilhar, ele é extremamente representativo para o andamento e para a consecução dessas concepções que envolvem a participação da comunidade escolar. Para os precursores dessa experiência, porque vejamos só, não é nós, na aula passada, fizemos algumas ponderações acerca do modo operandi de dirigir uma unidade escolar, e achamos que, por bem, até era recomendável aquele tipo mais centralizador, onde cada um ocupava uma determinada função. Mas a maior parte dos estudiosos, dos educadores modernos, eles são totalmente opostos a esse tipo de gestão. Eles querem e preferem essa gestão participativa. E essa postura de compartilhamento, a palavra-chave que está sempre em destaque é compartilhamento. No processo educativo escolar engloba as dimensões administrativa, jurídica, pedagógica e financeira. Veja só, ela
envolve todo o âmbito, não é apenas a comunidade não vai participar de apenas um aspecto da educação, ou que seja pedagógica, ou da administração, não. Ela vai participar e vai compartilhar, vai ser compartilhada em todas as esferas da escola, na esfera administrativa, na esfera jurídica, na pedagógica e na financeira, que não estão dissociadas uma das outras na construção das práticas pedagógicas escolares. Por exemplo, em uma gestão que cria condições para a comunidade participar, pensar, tomar decisões sobre uma questão administrativa, necessariamente os benefícios dessa ação envolverão o financeiro e, consequentemente, deverá haver envolvimento da comunidade e isso traz implicações para a dimensão pedagógica. Nesse contexto, há vários aspectos para ponderarmos. Entre eles, destacamos que se os mecanismos de participação não envolverem as dimensões citadas, você pode averiguar que certamente o exercício da gestão compartilhada, democrática e comunitária estará apresentando lacunas. Sobre a necessidade do compartilhamento dos diferentes setores na escola e a interdependência entre as dimensões descritas, citamos outro exemplo relatado no texto de Antunes e Padilha, de 2010, e esses autores dizem: quando aqueles que se responsabilizam pelos recursos que chegam até a escola não compartilha quando chegou, não dialoga sobre em que vai ser aplicado e não prestam conta do que foi aplicado, quando aqueles que se responsabilizam pela organização do calendário escolar, pela organização dos documentos e outras atividades relacionadas ao administrativo, quando aqueles que se desenvolvem as atividades pedagógicas nas salas de aula ou fora delas não compartilham as finalidades, as dificuldades e os êxitos, enfim, quando cada um fica cuidando de um pedacinho da escola sem partilhar com todos, não haverá gestão compartilhada, democrática e comunitária. O exemplo demonstra que a gestão escolar democrática compartilhada requer a representação dos diferentes segmentos da comunidade escolar. O diretor e a equipe pedagógica devem promover muitos momentos para estudar, para pensar, para planejar e acompanhar e avaliar. Enfim, fazer com que a gestão da escola garanta, por meio da comunidade de ação, reflexão, ação, a aprendizagem do exercício da democracia. A experiência mencionada elegeu como fundamento das práticas da gestão democrática, comunitária e compartilhada os princípios da administração voltados à utilização racional de recursos para atingir determinados fins. Tais princípios são indispensáveis à gestão de qualquer instituição, em especial às instituições educativas escolares que lidam com a formação humana. A característica de mudança das ações administradas pelo homem é reforçada por um estudioso que mencionamos bastante na aula anterior, por Paro, ao enfatizar o caráter
de intencionalidade, indicando a interdependência das ações administrativas com as forças e contradições do contexto social mais amplos. E ele ressalta, então, o estudioso ressalta que reconhecer, entretanto, que o homem sempre precisou e sempre precisará utilizar racionalmente os recursos com vista à concretização dos fins não implica dizer que a atividade administrativa é imutável em todos os tipos de sociedade ao longo da história, como não podia deixar de ser a atividade administrativa participa também das contradições e forças sociais, econômicas, políticas, culturais, etc. Em conflito em cada período histórico e em cada formação social determinada. Por isso, sua realização concreta determina ao mesmo tempo em que é determinada por essas forças. Salienta ainda esse autor que a escola é um locus privilegiado para analisar e reduzir o excesso de burocratização e centralização do poder, bem como contribuir efetivamente por meio da gestão democrática e participativa com a transformação social. Então, como nós observamos e como nós já salientamos, esses autores, esses estudiosos, esses educadores veem a gestão científica, a gestão trabalhada, na qual o diretor é o centro da atenção, como um retrocesso na vida escolar, acredita que é um passo atrás e que não é, de maneira nenhuma, um avanço, mas significa retrocesso e não é recomendável que se pratique aquele modelo de gestão. Essa, a democrática e participativa, é a concepção na qual deve envolver todo o universo escolar. É trabalhosa? Dá trabalho? Sim. Acredito que sim, mas que ela é produtiva e que vai fomentar o crescimento de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Compartilhar e participar são bastante semelhantes, podendo ser considerados sinônimos. Participar envolve a ideia de aderir a um movimento no sentido de alcançar um objetivo comum, e compartilhar envolve a ideia de promover ou possibilitar essa adesão. Assim, a gestão compartilhada, a gestão participativa, contém ideias inseparáveis, pois se não há quem participe, nada pode ser compartilhado. Então, é super importante que as pessoas envolvidas tenham bem claro que é preciso compartilhar e que a ideia de compartilhar está ligada, está vinculada à ideia de participar. Essas ideias são intrinsecamente vinculadas à ideia de descentralização e de autonomia que, juntamente com a participação, constitui os princípios da gestão democrática compartilhada. E Gomes e Lopes, outros estudiosos,
também que trabalham com a questão da gestão compartilhada, diz que ela se insere no movimento da democratização da educação, com ênfase em uma característica específica, qual seja a de envolvimento da representação de diferentes setores da sociedade nos processos de tomada de decisões, em especiais as ações do poder público. Tanto Gomes quanto Lopes, essas autoras, afirmam que tornar compartilhar a gestão da escola significa garantir o envolvimento amplo de profissionais que nela atuam, com objetivos comuns. Processa-se de forma gradativa, organizada e será concretizada através de um processo de planejamento coletivo com a participação de toda a comunidade escolar, partindo do conhecimento de sua realidade. Por outro lado, na gestão compartilhada é necessário que cada um exija de si próprio metas claras e estimulantes, criando assim parceiros internos para que seja possível o estabelecimento de alianças externas. Nesse cenário, a concepção de gestão compartilhada é fundamental para as organizações, principalmente para as educacionais. Os exercícios dos princípios de compartilhamento tornam-se pedagógico para a aprendizagem coletiva e para a construção e integração dos objetivos comuns. Você já observou e analisou algum projeto de gestão compartilhada que não tenha atingido os objetivos a que se propôs? Nós podemos, para fazermos o contraste, citar o exemplo de uma experiência realizada durante a gestão do governo de Jaime Lerner no Paraná, que, sob análise, mostra a utilização inadequada do conceito de gestão compartilhada. Esse processo que nos referimos foi relatado por Nunes no artigo Gestão Democrática ou Compartilhada. Então, Nunes mostra essa situação nesse artigo, Gestão Democrática ou Compartilhada? Uma não tão simples questão de semântica. Ela constrói sua crítica afirmando que os objetivos do modelo de gestão compartilhada focavam na qualidade da educação com o uso de estratégia de gestão e organização coerentes. Com as reformas ocorridas no Estado, essas, conforme demonstrava a autora, representam a continuidade das políticas propostas pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, sendo que essas reformas representam a extensão das políticas dos bancos internacionais. Mas qual foi a distorção básica do conceito de gestão compartilhada na experiência da rede pública no estado do Paraná? Para a autora, esse modelo de gestão que foi então adotado enfatiza uma forma de administração gerencial focada na participação e na descentralização do poder. No entanto, preocupava-se em primeiro plano com a redução de custos e com resultados focados na autonomia financeira, descuidando dos fins da educação e da conquista da autonomia pedagógica, jurídica, administrativa e financeira. Segundo ela, então, esse tipo praticado no estado do Paraná não compreendia todas essas áreas nas quais deve atingir a gestão, que é a pedagógica, a jurídica, a administrativa e a financeira. O mesmo estudo mostra que o poder público desobriga, sim, de suas funções ao fazer com que a gestão da escola pública ela vai moldar a educação sob enfoque empresarial
privado, adotando uma concepção elitista de democracia e cedendo lugar à racionalidade, ao autoritarismo e à concentração do poder, a fim de atingir a eficiência, a qualidade no ensino e os padrões de excelência preconizados pelos organismos internacionais. A autora ressalta que a meta é transformar os estabelecimentos de ensino em centros de excelência utilizando os recursos gerados pela Associação de Pais e Mestres, as APMs, que gradativamente se responsabilizam em manter a escola física e financeiramente. Para a autora, o poder nesse modelo de gestão continua centralizado na medida que compartilhar a gestão supõe alguém como proprietário da gestão, que magnamente, ou de forma magnânima, reparte aquilo que é seu, o que não é coerente com os modelos dessas concepções que são compartilhadas e participativas. Aqui ela diz que com as APMs responsabilizando pelo financiamento da escola, o Estado vai se eximindo da função mantenedora de escola pública, deixando a carga das escolas e da comunidade, o que deveria ser responsabilidade do poder público. E a mesma autora contribui com essa reflexão quando distingue o significado das expressões gestão compartilhada e gestão democrática, afirmando que falar em compartilhar a gestão no sentido de repartir, participar ou tomar parte é substancialmente diferente da democratização da gestão como forma de controle da autoridade e dos poderes de decisão e de execução. No primeiro sentido, supõe alguém como proprietário da gestão, o governo, o diretor, dependendo da instância, que magnanimamente reparte aquilo que é seu, uma vez que só se partilha aquilo que se tem. É lógico. No segundo caso, trata de controlar a quem dirige, entendendo-se que aquele que ocupa um cargo de direção o faz a serviço dos que elegeram, ao menos no regime democrático. É, portanto, um movimento da periferia para o centro, de baixo para cima, ao contrário da gestão compartilhada que é outorgada de cima para baixo. O relato mostra que, na maioria das experiências da gestão compartilhada, as mudanças que ocorrem são restritas ao grupo de pessoas que ocupam a direção da escola ou a diretoria das APMs, ou significa a união entre as diversas instâncias de poder da escola. Vamos passar então para o próximo slide. Ok, estamos trabalhando com a concepção democrática participativa e demos algumas pinceladas, falamos um pouco sobre o que é a concepção democrática participativa e, sintetizando, podemos afirmar que a democracia participativa pressupõe uma sociedade civil politicamente preparada e consciente quanto aos direitos e deveres necessários para a concretização de causas coletivas. Quando transpomos esse raciocínio para a gestão escolar, em que o objetivo maior é a transformação técnica e política do cidadão humano, a participação adquire maior relevância e se configura na forma mais adequada de construir uma gestão democrática. Primeiro, por possibilitar o envolvimento de todos os integrantes da escola
no processo de tomada de decisão, organização e funcionamento do trabalho pedagógico e administrativo. Segundo, porque o fato de todos participarem do planejamento, reflexão e execução das práticas de gestão amplia o conhecimento acerca dos objetivos, aprofunda a compreensão das funções e métodos da escola e, consequentemente, amplia o grau de interação entre a equipe diretiva e pedagógica, docente e discente, pais e a comunidade. Essa discussão sobre a participação democrática na gestão escolar é fundamentada por Libânio. Vocês se recordam que na aula passada nós falamos que o nosso estudo seria baseado nessas concepções de acordo com Libânio, com Ferreira e com a renomada estudiosa paranaense Luck, mas é principalmente Libânio que é um defensor ferrenho da concepção democrática participativa. E estávamos vendo algumas intervenções desse estudioso e percebemos o quanto ele é um ardoroso defensor dessa concepção democrática participativa. E juntamente com Ferreira, com Tosh, que relaciona o conceito ao de autonomia para os autores. Então, esse conceito de autonomia vai ser caro para a compreensão dessa concepção democrático-participativa. A autonomia, aquilo que a primeira gestão estudada, baseada na concepção científica, na concepção técnico-científica, não outorgava de maneira nenhuma essa autonomia para outros setores da escola. Nunca jamais seria concedido essa, quanto muito alguma participação aqui, acolá, mas autonomia de jeito nenhum. E aqui Libânio trabalha e requer como um conceito para essa concepção a autonomia. Então, para que haja uma concepção democrático-participativa, é necessário, imprescindível, que tenha autonomia. E o conceito de participação fundamenta-se no princípio da autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprio, isto é, para a condução da própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de decisão, sua realização concreta nas instituições dá-se pela participação livre na escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho. Isso nos leva a uma reflexão. O que é necessário para estabelecermos um processo propiciador de autonomia nas escolas? Aqui está o X da questão. O que é necessário para estabelecermos um processo propiciador de autonomia nas escolas?
A autonomia na escola requer o envolvimento de todos na organização, operacionalização e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos, de forma a refletir permanentemente sobre os objetivos sociopolíticos da instituição escolar, o que requer dos educadores que atuem com profissionalismo nesse processo, uma vez que construir ética e politicamente a autonomia não teria significado se não se aliasse à perspectiva ético-política, a dimensão técnica, o domínio seguro de conhecimento específico, a utilização de uma metodologia eficaz, a consciência crítica e o propósito firme de ir ao encontro das necessidades concretas e sua sociedade de seu tempo. Os princípios sociopolíticos pressupõem por parte do diretor, primeiro, o compromisso no sentido de não descuidar da formação para a cidadania. E vocês notaram que na aula passada nas aulas anteriores, uma dicotomia que acontece no seio das escolas, geralmente é essa questão quando nós trabalhamos com a apropriação dos métodos da administração empresarial, havia então essa divisão, porque a administração escolar ela vai trabalhar com a formação humana e com essa cidadania. Então, nessa concepção, Libânio é muito claro em dizer que, primeiramente, há e deve haver nessa concepção um compromisso no sentido de não descuidar da formação para a cidadania. Segundo, ele deve ter a clareza de que a escola e sua organização estão inseridas em um contexto social amplo e que seus atores sofrem e emanam influência. Então ele precisa ter muito claro isso, de que a escola e sua organização estão inseridas em um contexto social amplo e que seus atores sofrem e emanam influências da e para a sociedade civil e política de que fazem parte. E isso não pode ser resolvido, solucionado através de meras decisões burocráticas. É preciso que haja todo um sentido para as decisões, para a autonomia de todo o conjunto, de todo o meio escolar, e para que haja em todas aquelas áreas que nós já mencionamos, a jurídica, a administrativa, a financeira,
a educacional. Então ela não pode ficar restrita, o diretor não pode ficar restrito apenas na questão meramente administrativa. E a sociedade é muito mais complexa do que isso. Ele tem que estar de olho nesses conceitos sociais. Outra observação que Libânio diz e requer do gestor, da direção, é que ele tenha uma compreensão de que na prática da gestão escolar está imbricada a concepção de educação, de homem, de ensino-aprendizagem, para que tipo de sociedade a proposta pedagógica de sua escola está comprometida. Então aqui, Libânio salienta e quer, acima de tudo, um compromisso da direção muito mais amplo do que o mero ou uma mera administração ou um compromisso apenas com a parte burocrática, com as funções. Não. Libânio quer que o diretor tenha compreensão de que na prática da gestão escolar está imbricada a concepção de educação. Ele precisa estar bem consciente disso. Na prática da gestão escolar está imbricada a concepção de homem, de ensino e aprendizagem, e para que tipo de sociedade e proposta pedagógica de sua escola está comprometida. Em outras palavras, o gestor, o diretor precisa saber que tipo de aluno ele quer, qual tipo de educação ele deseja para cada aluno. Obviamente, no cotidiano do diretor, cabe refletir que sua equipe pedagógica, administrativa, docente e discente sobre questões que vivencia nesse contexto. Outro estudo que menciona e que trabalha essa concepção democrática participativa é a de Veiga, que formulou algumas perguntas importantes ao referir-se aos alicerces da escola básica. E aqui, então, está um conhecimento educacional. O diretor precisa estar muito atento a isso. Qual é o contexto filosófico, sociopolítico, econômico, cultural em que a escola está inserida? Qual é? Ele precisa estar muito bem consciente disso. Qual é o contexto filosófico, sociopolítico, econômico e cultural em que a escola está colocada? Que concepção de homem se tem? Veja só, já parte, ele tem que ter uma excelente noção, uma excelente formação na filosofia da educação, porque ele precisa saber que concepção de homem se tem, que valores devem ser defendidos na sua formação. O que entendemos por cidadania e cidadão?
Então, são questões cruciais que ele precisa saber. A formação da cidadania tem sido o fio condutor do trabalho pedagógico da escola? Como a escola deve responder às aspirações, os sonhos, os desejos dos alunos, dos pais e dos professores? Qual é o papel da escola diante de outros espaços formadores? O que percebemos no contexto das práticas administrativas escolares é que a perspectiva sociológica que se revela na inserção de todos os sujeitos envolvidos na compreensão dos problemas cotidianos que se são encaminhados de forma democrática provocarão um efeito pedagógico sobre todos os integrantes na medida em que os envolvidos no processo educativo pensam os problemas, propõem soluções e participam das decisões. Para tanto, as práticas de gestão exigem de toda a equipe, em especial da direção da escola, espírito de liderança, capacidade de dialogar, de construir consenso, de coordenar o processo de decisão e realização do trabalho pedagógico, além da postura firme da autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para a operacionalização das decisões. Então, essas são as qualificações que a escola, que a direção, que a gestão deve estar focada. Então, as práticas de gestão exigem de toda a equipe, e em especial da direção da escola. Isso não pode ser descuidado de jeito nenhum. Então, é necessário que se tenha espírito de liderança, preciso que ele seja um líder nato. É preciso que ele tenha, que se tenha, aliás, que ele não, que porque já nós estamos tratando de todo um sistema. É preciso que tenha a capacidade de dialogar, de construir consensos, de coordenar o processo de decisão e realização do trabalho pedagógico, além de postura firme e de autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para a operacionalização das decisões. Deste modo, as práticas de gestão exigem de toda a equipe, em especial da direção da escola, espírito de liderança, capacidade de dialogar, de construir consensos, de coordenar o processo de decisão e realização do trabalho pedagógico, além de postura firme e autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para a operacionalização das decisões. Isso tem que ficar na mente, bem gravado. Todas essas qualificações têm que ficar bem evidenciada, para que aconteça uma gestão democrático-participativa. Esses elementos compõem a competência pedagógica, ética e profissional para assegurar
que as decisões tomadas de forma participativa e respaldadas técnica, pedagógica e teoricamente seja cumprida por todos. E nós, que já havíamos falado da questão crucial da autonomia salientada por Libânio, Veiga amplia, vem outro estudo e amplia esse conceito de autonomia da gestão escolar ao analisar sua importância nas instituições educativas, classificando-as em 4 dimensões sintetizadas a seguir. Quais são, então, essas 4 dimensões? Primeira, autonomia administrativa representa a possibilidade de os profissionais da escola gerirem os planos, o programa e os projetos, adequando-os à estrutura da instituição, à realidade no qual se insere e ao contexto histórico e social. A autonomia administrativa compreende um espaço de negociação e garantia do direito de a comunidade eleger seus dirigentes, constituir conselhos escolares com função deliberativa, consultiva e fiscalizadora, bem como elaborar e aprovar nos respectivos conselhos plano de gestão da escola. O terceiro conceito ampliado de autonomia que deve ser levado nessa concepção democrática participativa, aliás, o segundo conceito é a autonomia pedagógica. E o que seria essa autonomia pedagógica? Ela tem a ver com as normas, com os encaminhamentos e procedimentos das questões pedagógicas, tais como a elaboração e explicitação de objetivos pedagógicos, científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, análise, implementação e avaliação do currículo escolar, seleção e organização de conteúdos e construção de metodologias e práticas avaliativas, instituição de pesquisa e de programas de formação continuada em parceria com a universidade e outras agências sociais, estabelecimento de critérios sobre acesso e promoção e recuperação dos alunos e conferência de graus e de outros títulos escolares, considerando sempre a função da escola, a organização do trabalho pedagógico e a melhoria permanente do processo de ensino-aprendizagem. O terceiro aspecto sobre a autonomia, ampliado aqui por Veiga, é a autonomia jurídica, que refere-se à possibilidade de a escola elaborar em coerência com as políticas e diretrizes dos órgãos centrais as próprias normas e orientações internas no que se refere a aspectos como admissão de professores, estabelecimento de convênios, matrículas e transferência dos alunos, implantação de projetos diversos, etc., oferecendo nesse processo condições de participação cultural, profissional e sociopolítica a todos os sujeitos que atuam no processo educativo escolar. E a última autonomia
é a financeira, na qual deve-se atentar para a questão que configura-se na prerrogativa da escola pública, que recebe verbas repassadas pelo poder público, administrar os recursos financeiros e aplicar e remanejar diferentes rúbricas, compreende a competência para elaborar e executar seu orçamento com fluxo regular do poder público, permitindo à escola planejar e executar suas atividades independentes de outras fontes de receita com fins específicos. Veiga enfatiza que tais recursos devem existir e ser suficiente para efetivar a proposta pedagógica com qualidade, preservando a dignidade dos docentes e dos discentes. As autonomias nessas dimensões referenciadas são construídas concomitantemente relacionadas entre si e suas implicações se interpenetram no dia a dia da gestão escolar, criando ou menor grau condições ao exercício da autonomia. Acredito que nós já temos, então, condições de poder caracterizar essa concepção tão importante e tão buscada que é a concepção democrático-participativa. A partir de agora, vamos colocar para vocês um vídeo e aqui nós teremos uma visão interessante de alguém que conhece muito bem sobre a questão da concepção democrático-participativa. Esse vídeo vai ampliar o conhecimento de vocês. Ei, professora querida, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a gestão democrática e participativa na escola. Hoje, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que entrou em vigor este ano de 2020, não tem como mais trabalhar se não for uma gestão democrática e participativa. Porque dos pilares da BNCC é o projeto político-pedagógico. Então, projeto político-pedagógico. Ele é político por quê? Porque precisa ter a participação de todos os membros da escola, e juntos construindo ali, esse direcionamento aonde a gente quer chegar naquela escola, para onde nós estamos indo, Então, a gente planeja junto. Então, um dos pilares, uma das principais coisas para que a BNCC funcione de verdade é o projeto político-pedagógico. E ele é político porque precisa da participação de todos. Então, a gestão escolar, ela precisa ser democrática e participativa. E por que isso não acontecia antes? Então, não acontecia antes porque dentro da retrospectiva histórica da nossa educação, se a gente traz toda a história da nossa educação, a gente viveu muito tempo na concepção tradicionalista, aonde a liderança, o líder, o gestor, ele centralizava tudo nele, ele que mandava, e o outro só obedecia calado. Não tinha participação, não tinha sugestões, vindo de todos os membros ali da escola, de forma alguma. Era só o chefe
ele achava que ele era o todo-poderoso. Então, isso é uma gestão onde a pessoa centraliza, que o poder sobe na cabeça da pessoa, né? Infelizmente, a gente encontra muita realidade assim hoje. Isso veio dessa concepção tradicionalista, da tecnicista, né? Até da própria concepção liberalista mesmo. E hoje a gente tenta ter essa concepção dialética, onde tem a participação de todos, para formar um homem crítico, pensante, que atua como sujeito na sociedade. É isso que a nossa busca é essa. E a proposta da BNCC é essa também, tá? Então, como a gente trabalhar essa gestão democrática e participativa? Né? Então, os autores vêm trazendo aqui, a escola, para ter autonomia, gente, ela só tem autonomia se houver essa participação, sabe? Essa de sentar, discutir juntos, de pensar, de debater, de todo mundo dar opinião. Vai ter briga? Vai ter discussão também, vai ter desavença, porque um discorda do outro, é normal. Isso faz parte do processo, até alinhar tudo, entendeu? Então, a autonomia na escola está relacionada à tomada de decisões feita pelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Então, todas as pessoas ali daquela escola precisam participar, sabe? Tem que dar opinião, dar sugestões. Cada um vai colocar, né, o seu ponto de vista, o que ele vivencia ali dentro daquela escola. Não tem como você centralizar isso numa pessoa só. Por isso que é importante o verdadeiro líder, ele vai escutar a todos, né? E aí a gente juntos vamos entrar num consenso, né, do que é melhor, do que a gente quer para aquela escola, né? Aí fala aqui, precisamos de posturas democráticas para ter uma escola libertadora, porque muitas vezes aquela escola ela está engessada, né? Sempre ela está à mercê do outro, do sistema, entendeu? Do governo, ela só obedece, ela só repete, ela só copia, ela não tem um sentido para aquela escola, não tem sentido, não tem significado, não é real, sabe? Dá a impressão assim que tá todo mundo ali vivendo um teatro. Eu fazendo de conta que estou ensinando, o outro fazendo de conta que está aprendendo, o outro, assim, não é isso. Então ela precisa ser democrática para todo mundo ter voz ali dentro, para todo mundo ter vez, todo mundo ter argumento, saber se posicionar, saber participar, saber intervir, entendeu? Com muito respeito, ética, né? Sempre tendo posturas democráticas. Então, a gestão democrática é uma prática cotidiana que contém o princípio da reflexão, da compreensão e da transformação. Exige a formulação de um projeto político-pedagógico libertador. Libertador por quê, gente? O projeto político-pedagógico ele vai ser libertador a partir do momento que todo mundo participar. Né? A maioria, eu fiz uma enquete perguntando quem participou do seu projeto político-pedagógico na escola, né? A maioria, não teve uma pessoa que respondeu que participou. Todos falaram que não participaram. Por quê? Porque não tem essa participação. Esse movimento não existe ainda e ele precisa existir. Precisa, entendeu? Eu sei que a gestão ainda não tem domínio sobre isso, mas quando a gente quer, a gente tem que sentar, aprender, ler, né? Igual o livro que eu propus para vocês, esse livro aqui, ó, do Danilo Gandhi, A Prática do Planejamento Participativo. Gente, é ler, é estudar, é sentar com os outros gestores, é convidar algum professor que tem mais habilidade para isso, entendeu? E vamos fazer junto, tá aqui, ó, o passo a passo, o que é para fazer. Danilo Gandhi, A Prática do Planejamento Participativo, né? Então a gente tem que ir em busca para fazer acontecer essa democracia, né? Não é esperar que ninguém faça pra gente, não vai esperar o governo, o sistema, a superintendência, né? O secretário da educação mandar, não, é você ali no seu espaço, faça acontecer a democracia dentro da sua escola.
é reunir a democracia todos juntos. E essa reunião tem que ser constante, sabe? Então, gente, é fundamental a gente dotar a escola das necessárias condições pedagógicas, administrativas, financeiras, para que a gente realmente possa exercer de fato essa autonomia. Na verdade, você tem que estar a par de tudo, do financeiro, do administrativo, do pedagógico, como está as condições nessa escola. Né? Tem gente que não tem nem noção o que gasta, o que não gasta. A pessoa entra, dá a aulinha dela e sai, entra, dá a aulinha dela e sai. Não é isso, você é muito mais ali dentro. Né? Precisa existir esse envolvimento, sabe? Essa partilha, né? Então é necessária a participação cotidiana dos envolvidos e interessados no processo educacional, através de práticas coletivas a partir do compromisso de todos. Então, práticas coletivas, então tudo que for trabalhar e desenvolver, projetos, propostas, mesmo que seja administrativo, financeiro ou a reforma da escola, que seja compartilhado com todos. Né? De repente um pode dar uma ideia que o gestor não tinha nem imaginado, o outro lá, né? A mulher que trabalha na limpeza, de repente dá uma sugestão que todo mundo fica de boca aberta, porque, mas ela tem essa prática, o marido dela trabalha com isso, entendeu? Aí vem ideias, vem orçamentos que saem muito mais em conta, porque quando a gente está junto, a força é muito maior, né? Porque cada pessoa é uma pessoa que vem de uma educação diferente, de uma cultura diferente, com costumes diferentes, e muitas vezes a gente trabalha dentro da escola sem conhecer o outro de fato, de verdade, real. Por isso que eu falo, gente, que muitas vezes é importante a gente promover eventos, sabe, de vez em quando, fora da escola. Eu gosto de fazer isso. Um churrasco no clube, ou em algum outro ambiente fora do trabalho, onde você tem um olhar diferenciado pelo outro. Às vezes você começa a desenvolver, e é importante você conversar com todo mundo, não ficar só com a sua turminha não, sabe? Dar liberdade, dar abertura para conversar com outro que você nunca conversou. De repente você conversa com outro, você escuta uma história dele que você nunca imaginava. Você está lá todos os dias com ele e nunca imaginava que ele passa por isso, ou que ele vive isso. E aí você já começa a ter um olhar diferenciado sobre aquela pessoa, sabe? E aí o cotidiano ali da escola vai mudando. Então a importância dessa integração, desse conhecer o outro, desse abrir ao outro, dessa empatia, sabe? É importante isso. Então esses eventos fora da escola eu gosto de fazer porque já com essa intenção mesmo, sabe? Dessa integração, desse conhecer o outro. Às vezes a gente pode propor dinâmicas ali, que você troca de pessoas e tem atividades para fazer juntos, que a partir daquela atividade você começa a conhecer o outro, né? Isso é extremamente importante. Então a participação envolve inúmeros conflitos. Normal, gente, é normal, nós somos seres humanos. Então, quando tem as sugestões, opiniões, ideias de muitas pessoas, existe sim um conflito, porque um sempre vai discordar do outro, não é cada pessoa, não é uma pessoa, né? Então, existe sim esse conflito e existe a necessidade do diálogo, né? Do diálogo entre interesses diversos que precisam ser articulados. Então, a gente vai conversando, né? Tem o gestor que vai apaziguando aqueles desentendimentos, né? Aquela voz mais alta, você administra ali, que eles são pessoas de pulso firme, né? E bem centrada, né? De equilíbrio emocional também. Mas aí no diálogo e conversa, e debate, e discuta, a gente chega num consenso. Todos nós chegamos num consenso, e isso, quando a pessoa coloca tudo para fora, é onde o real, o verdadeiro, o significativo, entendeu? Acontece, ali tem sentido porque é verdadeiro, é real, a pessoa colocou para fora. Por isso que teve conflito, né? Até então ela ficou anos trabalhando na escola, guardando tudo aquilo, né? Então respeitar essa diversidade na escola,
quando houver o conflito, você vai administrando aquele conflito, não deixa que aquele conflito, por exemplo, no momento de uma reunião, isso é importante, olha só, no momento de uma reunião, quando houver o conflito, o que você vai fazer? Você não vai dar ênfase àquele conflito ali, porque aí sua reunião vai por água abaixo, porque tá todos reunidos e isso dá desgaste em todo mundo. Aí você vai falar no momento, fulano e Beltrano, vamos fazer o seguinte, após a reunião, a gente senta para a gente chegar no consenso, então. Vamos dar seguimento aqui e depois eu quero voltar aí, né, dentro deste ponto que foi divergente para vocês. Pronto? E aí você dá continuidade, o debate continua. E depois você vai lá e senta mesmo, até chegar no consenso ali daquela conversa, tá? Então é importante ter todo esse discernimento, essa sabedoria para saber gerir essas reuniões. Quando a gente discute e coordena os interesses de todo mundo, a autonomia da escola começa a acontecer, sabe? Vai trazendo crescimento dessa vivência democrática. Então, você gerir esse processo, que esse processo dessa reunião, desse debate, isso vai acontecendo sempre, ali a democracia vai começando a acontecer, porque as pessoas estão se expressando, estão colocando para fora, sabe, gente? É sentimentos, são pensamentos, sabe? É a comunicação acontecendo. E o que você vai comunicando ali, né? Comunica, e aí acontece, tem um rumo, tem um foco, tem um destino, e aí aquela escola começa a caminhar, ela caminha verdadeiramente. Gente, quando é democrática, escuta, presta atenção. O que é uma liderança, uma gestão democrática e participativa? É uma gestão, para mim, a minha opinião, é uma gestão inteligente. Tá? Um gestor líder, verdadeiramente líder, é aquele que delega, que forma outros líderes. Quando você passa essa confiança para o outro, né, de acreditar que ele é capaz, que ele pode, que ele consegue e que você conta com a parceria dele, ele entrega muito mais do que você ficar mandando. Faz isso não pode, isso não. Ele pode até fazer na sua frente, mas vira as costas e sai. Ele não faz nada. Entendeu? Essa é a gestão centralizadora, não tem muita produção, a pessoa, ela fica... Então, esquece essa gestão tradicionalista e vamos trabalhar essa democrática, essa liderança real, onde você forma outros líderes, onde você delega as funções e dá toda a responsabilidade, a pessoa faz, ela se sente pertencente daquele lugar, ela se sente importante, ela se sente valorizada e ela entrega o melhor dela, ela entrega resultado. E é isso que nós precisamos dentro da escola, é parar de julgar o outro, parar de acusar o outro, entendeu? É entregar resultados, formar pessoas líderes também, sabe? Então, o verdadeiro líder forma outros líderes, formam pessoas que entregam de verdade. Por quê? Porque esse líder confia, trabalha, conversa, debate, dialoga e chega no consenso e a gente tem um rumo, sabe para onde a gente quer ir, né? Então, é muito mais resultado você trabalhar numa gestão democrática e participativa do que querer centralizar tudo em você. E é engraçado, você sabe o quê? Tem gestor, quando eu estou trabalhando essa questão da democracia, né, dessa gestão democrática, tem muitos gestores de escola que falam assim, uai, então eu não vai precisar de mim então não, está todo mundo fazendo, para que eu vou estar lá? Né? Então não é isso, não é isso. Cada um dentro da escola tem a sua função lá dentro. O diretor tem a função de diretor. O coordenador pedagógico tem a função de coordenador pedagógico. Ele tem até que ter clareza qual que é a função real dele, entendeu? Pessoal da secretaria, pessoal da limpeza, da merenda, vigilante, os professores, os alunos, representantes de pais. Toda a comunidade, cada um ali dentro tem uma função. Cada um saber qual que é a sua função e exercer a sua função
o que foi discutido e debatido junto com todos. Ninguém tem que centralizar tudo numa pessoa só. Não é uma pessoa mandando e o resto só obedecendo. Não, são pessoas, são gente, são seres humanos que estão ali. E cada um, o professor tem como falar com mais propriedade o que ele exerce como professor. O pessoal da limpeza tem como dar mais opinião, né, sugestões, ideias em relação à limpeza, porque é eles que limpam. A mesma coisa o pessoal da merenda. Não tem como a diretora opinar, por exemplo, na merenda, porque quem está fazendo a comida, vendo o que está rendendo, o que não, o que está jogando fora, o que não, o que está desperdiçando, ou o que vale a pena, entendeu? Então, assim, é pegar sugestões de todos. Todos ali são importantes, cada um na sua função. Então, é cada um na sua função indo em direção ao mesmo destino, entendeu? Isso é a gestão democrática. E essa autonomia vai sendo construída, né, que vai resultando no equilíbrio dessas forças que compõem a comunidade escolar, tá? Que são os professores, alunos, gestores, pessoal de apoio, o corpo técnico, pedagógico, os pais, né, como eu falei para vocês. Então a escola, ela tem procurado autonomia por meio de diferentes formas, tá? Tem escola que cria colegiados, trabalha muito discussões sobre flexibilização do currículo, tem eleições como forma de escolha dos dirigentes, discussões sobre a forma como são geridos os recursos financeiros da escola, isso é importante. Tudo isso e muito mais outras coisas que algumas escolas vão optando em fazer, né, para estar trabalhando essa autonomia, né, desenvolver essa autonomia, ter essa escola que é autônoma, gente, é uma escola que ela se posiciona, ela tem voz, tem vez, ela sabe, ela tem autoridade, sabe? Uma escola que tem autoridade, não é uma escola que é que é conduzida por um sistema, ela só obedece. Não, ela tem voz, ela tem vez, porque aqueles membros todos ali da escola se fortaleceram ao se unir, entendeu? Então, por isso ela tem autonomia. É isso que nós precisamos. É isso, de autonomia. E para ter autonomia, a gente precisa ter conhecimento também. Então, são mecanismos de autonomia que, além de estimular a participação de vários segmentos da escola, eles podem possibilitar modificações e avanços importantes nas práticas dos professores, criando e acrescentando novas dinâmicas em cima do que já existe. Então, esse trabalho desenvolvendo a autonomia da escola, gente, nossa, mas os avanços são assim, a prática, a metodologia do professor, os projetos que vão sendo desenvolvidos nessa escola, o negócio vai tomando uma proporção, o negócio vai assim, que começa a ser destaque na cidade, destaque no estado, destaque no Brasil. Por quê? Porque é uma escola real, verdadeira, né, que tem a participação de todos. Então, a gestão participativa da escola precisa ser compartilhada por todos os grupos que participam dessa vida escolar. Por exemplo, tudo o que acontece na escola precisa ser partilhado com os professores, com os coordenadores pedagógicos, com os pais, com os alunos, com os funcionários, com os membros dessa comunidade escolar. É uma participação que é consciente, que é de suma importância para o processo da construção dessa autonomia da escola. Então, a gestão democrática tem seus desafios, né? E é preciso capacitar todos os segmentos, né? A Secretaria da Educação deve, portanto, comprometer com essa capacitação de todos os membros dessa escola, como também a escola deve ter a prática de uma constante e reflexiva formação continuada. Se não tiver essa formação continuada, contínua, sempre ali no espaço da escola, onde juntos nós vamos estudar, refletir o que a gente precisa melhorar, tá refletindo a nossa prática, é estudar mesmo, estudar agora, por exemplo, com a Base Nacional Comum Curricular, o que é BNCC, o que eu preciso trabalhar dentro dessa BNCC, eu não estou entendendo nada.
os professores falam, então vamos estudar, vamos entender, né? A gente tem que trabalhar, então tem muito trabalho para ser feito nessa formação continuada, né? Para a gente chegar a essa gestão democrática. Então a gente pode estar trabalhando com a comunidade escolar, oferecendo seminários, assembleias, debates, encontros, devem ser promovidos para esclarecer essa população, contar com a participação, né, de todos, das definições das políticas educacionais, dessas vivências, né, dessas práticas cotidianas. Isso tudo tem que ser compartilhado, transparente, sabe, limpo e claro para todo mundo. Aí o negócio começa a fluir. Então, institucionalizar a gestão democrática, a consulta e a participação das comunidades escolares possibilita o quê? Aos governos estaduais e aos governos municipais respaldo democrático para o sistema de ensino. Então, quando as escolas começar a se posicionar, começar a ter voz, a ter vez, a mostrar resultado real, resultado com argumentos fundamentados teoricamente, muita coisa vai mudar. Nossa, é essa escola que eu sonho. Então, a gestão democrática é um dever da escola. Ela precisa ser vivenciada, possibilitando às escolas o desenvolvimento da capacidade de lidar com a diversidade social e a diversidade cultural. A presença de um gestor democrático transforma a escola. É um espaço de movimento, participação, envolvimento e promoção da cidadania. Pois, gente, pensa comigo. A escola tem a cara do diretor. Analisa aí. É impressionante. A escola tem a cara do diretor. A gestão é uma coisa seríssima. Trabalhar na gestão, ser gestor é muito sério, né? Porque a escola tem a cara do gestor, tem a cara do diretor, entendeu? Então, assim, eu acho que os diretores, eles precisam se capacitar, assim, porque é muita responsabilidade gerir uma escola. É muita responsabilidade, né? Você está ali influenciando todos os membros da escola, e todos esses influenciam todos os alunos. Olha, é muita responsabilidade, não é? Por isso a gente tem que estar buscando conhecer, entender. Então o diretor líder, né, ele vai além do gerenciamento e coloca as pessoas em primeiro plano. Olha só, o diretor líder está em contato permanente com os professores, tá? Ele não fica trancadinho numa sala lá, tem que marcar um horário, não. Não, o gestor líder, ele tem contato constante. Hora do intervalo, tá lá junto, tá conversando, tá querendo saber, tá participando, tá envolvido, sabe? Ele faz com que cada profissional, cada aluno, cada pai sinta que a escola lhe pertence. Esse é o diretor líder. Ele faz com que os professores, os pais, os alunos sintam que aquele lugar ali é deles. Aquele lugar pertence a todos eles, entendeu? Ele estimula a criatividade e, ao mesmo tempo, ele estabelece padrões, confronta, corrige, capacita. Olha, a pessoa tem que ter perfil para ser gestor, e gestor líder, tá? Valorizar o desempenho dos professores, sabendo que receber reconhecimento os motiva a fazer cada vez melhor o seu trabalho. Então é motivar, reconhecer quando um professor faz um trabalho diferenciado, sabe, elogiar. Por isso é capaz de extrair o máximo da sua equipe de profissionais. Por quê? Porque ele faz isso, ele faz esse movimento acontecer. Por isso que o pessoal dá resultado, entendeu? Ele não fica trancadinho na sala dele lá, só mandando para falar com ele, todo mundo tem medo, tem que marcar um horário. Não, esse líder acabou, esse gestor já foi. Isso é lá no tradicionalismo. Então o diretor líder, ele constrói um sonho, faz com que a sua equipe embarque nesse sonho,
ele consegue fazer com que sua equipe sinta que está embarcando em um projeto vital, né? Até mesmo sagrado, que vai exigir sacrifícios, mas também que vai realizar algo muito importante, impulsionando esse planejamento. Olha que lindo, gente. Ele estimula a comunidade escolar a projetar, ele estimula a comunidade a programar, a elaborar roteiros, né, para concretizar o futuro desejado. Ele incentiva a equipe a descobrir o que é possível, né, o que precisa fazer para a gente dar um passo adiante, né? Então ele deixa os professores assim, sabe, cheio de vontade de fazer, acreditando, com esperança, com garra de querer entregar o melhor, né? Então ele organiza a jornada escolar, abrindo espaço para reuniões semanais ou pelo menos quinzenais dos docentes por disciplina ou por ano, né? Por disciplina, que hoje a gente chama de componente curricular. Ele estimula o debate em grupos, problemas pedagógicos, dificuldade de motivar a classe. Ele é visto por todos os professores, alunos e pais. Ele gasta a sola do sapato percorrendo diariamente todas as dependências da escola. Ele anda na escola. Ele é visto como alguém presente, como alguém que vem acolher, que vem somar, que está aqui para me apoiar, está aqui para me incentivar. Ele não é visto como o todo-poderoso chefe que fica lá na sala dele, não. Não é esse, tá? O diretor líder não é esse. Ele comunica com todos, ele monitora com as atividades que estão desenvolvendo, identifica itens que poderão ser discutidos nas reuniões com os professores, com os funcionários, né? Então, assim, esse é o diretor líder, essa é a gestão democrática, aquele que está ali real, presente, vivo, todos os dias, andando para lá e para cá, vendo o que está acontecendo mesmo naquela escola e fazendo acontecer juntamente com todos. Então, gente, finalizando, é preciso ter clareza de que a gestão democrática é um processo coletivo que envolve o conhecimento da legislação, as formas de escolha de diretores escolares, a consolidação de formas de participação, como também conselho escolar, associação de pais, mestres, grêmio estudantil, entendeu? Então tudo isso faz com que a gente pense nessa gestão democrática, nesse diretor líder que forma outros líderes. E esses outros líderes que estão ali dentro do espaço escolar vêm trazer resultado, com vontade, com garra, com força, com prazer de estar ali, porque é um ambiente que se torna prazeroso, né, de estar. Por quê? Porque está produzindo, está acontecendo, está movimentando, é vital, tem vida ali, né? É real, é verdadeiro, tem resultados, né? Que a gente vê esse resultado nos alunos, na comunidade toda, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha aí este vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. Isso é tudo conhecimento que eu estou entregando para você de todo o coração. Espero que vocês gostem. Pessoal, chegamos ao final dessa jornada e queremos de todo o coração agradecer a todos que de alguma maneira estiveram presentes conosco. E fica aqui o nosso muito obrigado e que de alguma maneira vocês possam se servir e sabendo que o conhecimento, a educação é o motor do desenvolvimento, vai ser aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. Muito obrigado